E aí galera, esse é o programa De Carona e agora você confere os destaques do programa de hoje. Como melhorar o desempenho do pneu do seu carro no dia a dia? O importante é que os pneus sejam calibrados sempre frios, ou seja, eles não podem ter rodado nas últimas 2 horas ou rodado menos de 3 km em baixa velocidade. Fique por dentro da nova legislação de trânsito. Você sabia que criança na cadeirinha é lei? O que está mais em conta para encher o tanque, o álcool ou a gasolina? Confira também as novidades para o seu carro, como a câmera de ré. E ainda, o que mais irrita os motoristas no trânsito. Um estudo da USP aponta os principais problemas nas ruas. Veja tudo isso e muito mais agora no De Carona. E uma notícia boa para o trânsito. Nos últimos 10 anos, o número de acidentes em Curitiba caiu pela metade. Dados do Batalhão de Trânsito, BPTran, mostram que o total de acidentes no ano passado foi aproximadamente 45% menor do que no ano de 1999, há cerca de uma década. O número de mortos na hora do acidente teve uma redução de 42%. Já o total de feridos ficou perto de 40% abaixo dos números registrados há 10 anos. A redução de acidentes em Curitiba tem motivo simples, segundo Rosângela Batistella, diretora de trânsito da Companhia de Urbanização de Curitiba, a URBS. O fato seria a consequência de uma maior consciência por parte de motoristas e pedestres, além de um trabalho permanente de educação para o trânsito feito nas ruas, escolas e empresas, e também pela maior fiscalização, com radares e lombadas sendo instalados em novos locais da cidade. Desde setembro, crianças têm que andar na cadeirinha. Conheça um pouco mais a lei. Não cumprir a lei das cadeirinhas é infração gravíssima e rende 7 pontos na carteira, além de multa de R$ 191,54. O veículo fica retido até a regularização. É necessário utilizar o bebê conforto quando a criança tem até 1 ano de idade ou 13 quilos. A cadeirinha é necessária para crianças entre 1 e 4 anos de idade ou até 18 quilos. O assento de elevação é instituído para crianças de 4 a 7 anos ou até 36 quilos. Cinto de 3 pontos é necessário para crianças de 7 anos e meio até 10 anos e altura mínima de 1,45 m. E o preço dos equipamentos varia entre R$ 80 e R$ 350 reais. A dica de hoje é sobre um item muito importante no veículo, mas geralmente esquecido, é o pneu. 1 em cada 10 acidentes acontecem devido à má calibragem. Em curvas, os pneus sofrem deformações e para ela ser feita em segurança, eles precisam estar com a pressão ideal. Por não ser totalmente vedado, o ar sempre acaba escapando do pneu, devido às curvas, ao terreno, à temperatura ou até mesmo o modo de pilotagem. Assim eles murcham e pode haver derrapagem com mais facilidade. As consequências podem ser graves. O importante é que os pneus sejam calibrados sempre frios, ou seja, eles não podem ter rodado nas últimas 2 horas ou rodado menos de 3 km em baixa velocidade. A recomendação é que você calibre os pneus do seu veículo a cada 10 dias, mas não esqueça, é claro, do step, que é o pneu mais importante. O frentista pode parecer seu amigo, pode estar querendo apenas te ajudar. No entanto, não confie sempre na palavra dele quando se refere à calibragem de pneus. A maioria dos frentistas recomenda 28 libras para cada pneu. No entanto, os dados certos você encontra no manual do proprietário. Um Peugeot 206, por exemplo, deve estar com 35 libras em cada pneu, enquanto que um Fiat Uno deve estar com apenas 26. Ter os pneus na calibragem certa proporciona mais segurança e faz o carro rodar com mais facilidade, economizando combustível e, consequentemente, poluindo menos. Pequenos cuidados como esses salvam vidas, salvam também o planeta e colaboram, é claro, com o seu bolso. No próximo bloco, conheça a câmera de ré. E um presente de grego para você, motorista. Neste final do ano, os pedágios das estradas paranaenses vão ficar mais caros. A partir de 1º de dezembro, quem viaja pelas estradas do Paraná vai pagar mais caro pelo pedágio.
As tarifas serão reajustadas como em todos os anos. Os cálculos serão apresentados pelas concessionárias das rodovias ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, para que depois, então, entre em vigor. O percentual de reajuste ainda não foi divulgado, mas deve ficar próximo do aplicado no ano passado, em torno de 1,5%. O aumento é definido por uma fórmula que inclui os índices de terraplanagem, de pavimentação, IGPM, que é o Índice Geral de Preço do Mercado, e também o Índice Nacional do Custo da Construção. A expectativa da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias é que neste ano, no Paraná, as discussões sobre o aumento não cheguem à esfera judicial, como o que aconteceu nos últimos anos. Já temos novos radares funcionando na cidade de Curitiba. Agora quem fizer conversão ou retorno em lugares proibidos não vai escapar de uma multa. Desde o final de outubro, 17 radares que já registravam excesso de velocidade, parada na faixa e avanço de sinal, agora também passam a registrar irregularidades como conversão e retornos proibidos. Os equipamentos foram instalados em locais onde essas manobras tornam o trânsito mais perigoso e criam situações de risco. O cruzamento da linha verde com a rua Escritora Lourdes Strozzi, na região da Vila Fani, é um dos locais onde o equipamento agora registra esse tipo de infração. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, neste ponto foram registradas 35 mil conversões proibidas, isso só no mês de setembro. Ainda de acordo com a Prefeitura da cidade, todos os locais em que os radares passaram a registrar estas novas irregularidades foram devidamente sinalizados. O seu carro é bicombustível? Sabe que em Curitiba o etanol ainda é mais vantajoso. Em 8 estados, entre eles o Paraná, está mais vantajoso abastecer com etanol. As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e colocam o estado de Goiás como local onde os motoristas levam mais vantagem em abastecer com álcool. O levantamento aponta que no Paraná o preço do etanol está em média 30% menor do que o preço da gasolina. De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, Roberto Fregonese, o Paraná tem mantido uma regularidade nos preços do etanol. No período de um ano, em geral, 10 meses apresentam baixa no preço desse tipo de combustível em relação à gasolina. No entanto, a expectativa para os próximos meses não é das melhores. Isso porque o período de entre-safra pode provocar um aumento do preço do etanol. De junho até novembro deste ano, o Sindicombustíveis apontou algumas altas no estado, e algumas delas superaram os 50%. Você já conhece a câmera de ré? Vem comigo de carona que eu te mostro. Fala galera do De Carona, então eu tô aqui hoje para trazer as novas tecnologias aí para melhorar a sua performance quando for estacionar o carro. Tô a bordo aqui de um Kia Soul. O Kia Soul traz uma tecnologia muito bacana que é a câmera de ré. A câmera de ré funciona da seguinte forma: se o carro for um carro automático, no caso como esse que a gente está testando aqui, depois que você ligou ele e o carro estiver no drive, que seria a marcha que ele vai fazer a manobra para frente, né? O retrovisor vai funcionar da forma como um retrovisor normal, te dando aí a noção de espaço para quem está vindo nos veículos que vem atrás. Agora, se você engatar a marcha ré, ele aciona a câmera de ré, e a câmera de ré vai dar uma noção bem legal aí do espaço que você tem para poder manobrar, para poder chegar mais perto do obstáculo. Então isso aí facilita principalmente quem tem pouca noção para estacionar, e também para quem quer deixar o carro bem pertinho aí para melhorar até a sua manobra, né? Então é isso aí, galera. Aguarde aí que logo tem mais dicas. Você pode instalar a câmera de ré no seu carro a partir de R$450. Confira no próximo bloco o que mais irrita os motoristas, aqui no De Carona. Deixar o carro colado no meio-fio ou pertinho da faixa de estacionamento é uma coisa que a gente deve fazer, ou pelo menos deveria, né? Aproveitar cada centímetro para deixar o carro pertinho do meio-fio. Mais do que um capricho, é uma medida de segurança e de bem-estar no trânsito. Quando o carro fica muito afastado da beira da pista, aumentam os riscos de que alguém acabe atingindo o veículo estacionado. Ainda mais se a rua for estreita. Se o carro não ficou bem posicionado, a ordem é não ter pressa e manobrar até que fique bom.
de modo que não atrapalhe as outras pessoas que circulem pela via. O mesmo cuidado vale para estacionamentos, onde cada centímetro perdido ao deixar um veículo mal posicionado é valioso para quem está atrás de uma vaga. Para não cometer nenhuma infração, fique atento ao que diz o Código de Trânsito. É proibido estacionar muito longe da calçada, ou seja, a mais de 50 centímetros de distância, onde haja guia rebaixada para a entrada de veículos, onde hajam bueiros ou hidrantes, na contramão do tráfego, em esquinas ou a menos de 5 metros de uma esquina, e no acostamento. As penalidades variam de infração leve até gravíssima e sempre são aplicadas multas, além de ser feita a remoção do veículo. Também é necessário estar atento à sinalização, para não estacionar, por exemplo, em vagas exclusivas para deficientes ou para idosos. Então vale a pena redobrar os cuidados e ser um motorista consciente na hora de estacionar. Vale mais a pena perder 1 minuto manobrando o carro do que acabar tendo uma grande dor na cabeça e no bolso. Falando em baliza, o Decarona mostra para você como funciona o sensor de estacionamento. Então galera, tô eu aqui de novo para dar mais uma dica para vocês de como estacionar de uma forma mais segura. Vou falar hoje sobre o sensor de estacionamento, como é que ele funciona. A partir do momento que você coloca a marcha ré, o carro começa a emitir sinal sonoro. E esse sinal sonoro ele vai ter uma fluência maior se você estiver perto do objeto e uma fluência menor se você estiver longe do objeto. Ou seja, além da ajuda dos retrovisores, né, que vão te dar a visão do que tem atrás, com o sensor de estacionamento, você tem aí uma maior noção da realidade, de quanto você pode chegar mais perto do objeto ou quanto você está mais longe, porque todos sabem o retrovisor engana, e para quem não tem noção de espaço, isso pode ser um problema. Você encontra o sensor em lojas especializadas e o valor inicial é de R$200. E o que irrita você no trânsito? Uma pesquisa traz o top 10 do que mais estressa os motoristas. A primeira coisa que mais irrita no trânsito, segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, são os buracos nas ruas, que tornam o tráfego mais lento, perigoso e ainda danifica o carro. Em segundo lugar, são os motoristas que param em filas duplas e atrapalham o tráfego nas vias. Na terceira posição, são os motoristas que jogam luz alta nos outros, o que causa bastante irritação a quem circula pelas ruas. No quarto lugar, são as vans que param em locais inadequados e são um tormento para a circulação dos carros. Na quinta posição, são os policiais que cometem infrações de trânsito. Afinal, as autoridades deviam dar exemplo e não dar um show de barbeiragem nas ruas. Na sexta posição, são os veículos grandes que cruzam na frente dos menores e tornam o tráfego mais lento. Em sétimo lugar, são os guardas escondidos multando os motoristas, o que pode acabar com o humor de qualquer pessoa ao abrir a caixa de correio no final do mês. Na oitava posição, são os pedestres se arriscando no trânsito, uma situação que, infelizmente, já virou até algo corriqueiro. Em nono lugar, são os motoristas que avançam na contramão com o trânsito lento, uma situação bastante perigosa. Na décima posição, os motoristas elegeram os veículos lentos à esquerda que obrigam os demais a usar a pista da direita. Que pena que acabou. Foi muito bom estar de carona com vocês. Até a próxima!